Hoje eu recebo no estúdio do Escolhas da Vida alguém muito especial. Por que muito especial? Maurício Lousada. Ele ficou preso numa caverna por 44 horas e depois dessa experiência ele decidiu mudar o seu modo de vida. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história e tenho certeza que não teria uma forma melhor do que a gente iniciar 2014 com Histórias de Vida, senão dessa forma, contando história de superação, inclusive dos medos. Amigo querido, seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Dalcides. Prazer enorme estar aqui no Escolhas da Vida com você. Me conta como é essa história de ficar perdido numa caverna. 44 horas, né? Sem ver a luz do sol, 44 horas sem a certeza de que eu estaria fora depois de algum tempo, mas com uma certeza que quando a gente passa por uma experiência dessa, a vida ganha um outro sentido. Estava sozinho ou tinha mais gente? Mais 4 pessoas. Nós estávamos em 5 pessoas, 4 homens, uma mulher, e ela era a primeira vez que entrava numa caverna. Sei. E quando você tomou consciência de que as coisas estavam se complicando, porque já não viam mais a saída, passou aquele momento assim, de desespero, a morte chegou? Sem dúvida. Isso aconteceu mais ao final da experiência. Depois que nós estávamos mais ou menos há 38 horas dentro da caverna, chegou um momento em que eu tinha certeza que eu não sairia de lá com vida. E aí que vem o título, né? Tanto do livro quanto da palestra, que chama-se Pra Valer, porque naquele momento eu falo que a minha vida virou uma vida pra valer. Tudo que sempre foi importante deixou de ser. E as coisas que nunca foram passaram a ser. Você citou o livro de Maurício Lousada, Pra Valer. Impossível é somente aquilo que você ainda não tentou. Quando a gente fala de um livro como esse, por exemplo, a gente está falando de uma experiência de vida. O que você aprendeu nessa experiência de vida? O que você aprendeu pra valer? Olha, o que eu aprendi é que o valor da vida a gente percebe só no momento em que a gente acredita que não vai haver o dia seguinte. Sabe, ali naquele momento, quando eu senti que não haveria o outro dia, eu comecei a me arrepender de coisas que talvez a gente nunca imagine que vai se arrepender. Por exemplo, eu me arrependi de não ter convivido com os meus pais o quanto eu gostaria. Você foi pensando isso naqueles momentos? Há 3 coisas me incomodavam, para ser franco. Não ter convivido com os meus pais, ter arrumado briga com as pessoas que eu amava por motivos fúteis. Como a gente briga por motivos fúteis, né? A gente está vendo aí as fotos. Essas fotos foram tiradas o quê? Da época. Da época, é. Mas vocês voltaram lá ou aí é quando vocês se perderam? Não, isso aí foi um pouco antes de nós nos perdermos, não foi no final de semana. Quando nós nos perdemos, nós tiramos fotos, mas nós tivemos que passar por dentro da água e perdemos todas as fotos. Mas são fotos da época. Vocês vão ver na foto, inclusive, que eu estava bem magrinho. O que tira dúvida. As pessoas falam, ele se perdeu ou entalou, né? Não, perdeu mesmo. E são colegas que participaram. Alguns desses das fotos estiveram comigo na experiência. Ok. Você estava falando então que naquele momento se repensou várias coisas, entre elas a possibilidade de complicar menos a vida, é isso? Exatamente. A gente fica tão preocupado com tudo, né? Hoje a gente vê as pessoas deprimidas porque, sei lá, não tenho dinheiro, não tenho o emprego que eu gostaria, quando o mais importante Deus já nos deu, a possibilidade de ver o sol, de estar aqui. Eu falo que a felicidade é feita de pequenos momentos. Naqueles grandes momentos, como aquele, por exemplo, de grandes apreensões, e depois você refletindo, você conversava com os outros lá dentro sobre essas coisas? Ou naquele momento o silêncio parece que diz tudo? O silêncio diz tudo. Acho que cada um fez uma conversa consigo mesmo naquele momento e descobriu o que tinha de mais importante no seu coração. Porque eu digo sempre, além da caverna que nós nos perdemos, a caverna física, dentro de nós existe uma caverna. E se perdendo lá dentro, a gente vai perceber o quanto a vida é importante. Maurício, tudo que você está falando é fascinante. Eu estou imaginando vocês dentro daquela caverna. Fico imaginando também a sensação de felicidade, de alegria, quando vocês descobriram a saída. Como é que descobriram a saída? Olha, nós usamos uma estratégia, na base da caverna há um rio. Chegando ao rio, você segue o fluxo do rio e sai na boca da caverna. Mas nós chegamos ao rio e não imaginávamos que num determinado momento haveria um trecho sifonado. A água encostou no teto. E nós tivemos que mergulhar num trecho em que a água encostava no teto, não havia lanterna que pudesse ser acendida ali. Escuridão total. E sem saber o tamanho do túnel. Quando nós passamos por isso, é uma experiência que eu jamais vou esquecer na minha vida, e ali eu comecei a pensar, puxa, eu nunca falei para o meu pai que eu o amo. Sim. E eu iria embora desse mundo sem dizer isso para o meu pai. E ali eu prometi, se eu sair dessa caverna, a primeira coisa, eu vou olhar para os meus pais e dizer o quanto eu os amo. Você fez tudo isso? Fiz tudo isso. A minha mãe se foi em 26 de novembro do ano passado, do ano retrasado, né? E foi muito bom saber que nos últimos 3 anos eu falei para ela todos os dias o quanto eu amava. Isso eu aprendi
dentro da caverna. Naquela sensação de, talvez eu tenha só mais um dia, talvez eu tenha pouco tempo, eu não sei se eu vou conseguir superar mais esse obstáculo. É isso mesmo. Eu não vejo nada além de alguns passos que eu estou dando. É isso mesmo. Quando você saiu de lá, você falou assim, o que você fazia antes? Bom, eu fui professor por muito tempo, professor de informática, né? Dava aula no Senac e aí nesse momento, naquele momento, eu decidi que eu mudaria a minha vida para uma coisa que eu gostava muito. Quando você saiu de lá e deixou, então, assim, houve essa transformação, o que você foi fazer da vida? Bom, eu continuei dando aula, mas eu comecei a contar essa história para outros espeleólogos, exploradores de cavernas, para que eles não passassem pela mesma situação. E aprendi que contando essas histórias, tecnicamente, era impossível não falar dos meus sentimentos. E foi aí que eu comecei gradativamente a me transformar num palestrante. Eu estou encantado com essa nossa conversa e eu estou super feliz de dar ao público de todo o Brasil a possibilidade de você, eu estava falando logo no início do programa, de você fazer uma leitura que vai fazer bem à alma, ao coração, aos pensamentos. Para valer, impossível é somente aquilo que você ainda não tentou. Quando você escreveu esse livro aqui, Sensação de Missão Cumprida, um filho que nasce da dor. Verdade. Olha, esse livro ele levou muito tempo para ser escrito, porque ele não teve, não foi feito em 1 ano nem 2, ele foi feito em quase 10 anos. Porque reviver essa história não é fácil, mas vale a pena a gente reviver para mostrar para as pessoas o quanto a gente pode crescer quando a gente faz a escolha certa. A editora Pandorga. Pandorga. A editora Pandorga lança Pra Valer, de Maurício Lousada. Maurício, estou super feliz. Inclusive o prefácio dos Carl Schmitt. Exatamente. Mandou um abraço para você, inclusive. Que, inclusive, ele já participou também aqui do nosso programa. Maurício, qual é a mensagem que fica na manhã dessa segunda-feira para essas pessoas que estão nos acompanhando e algumas em casa dizendo, não acredito, como é que eu enfrentaria isso? 44 horas dentro de uma caverna. Mas como 44 horas pode ser suficiente para mudar uma vida? E muitas vezes o conselho de um pai, de uma mãe, ao longo da vida inteira não toca a gente para mudança, não é verdade? Porque é a experiência que realmente conta, né? Hoje, se eu pudesse dar um conselho para você que está passando por uma dificuldade, para você que está dentro de uma caverna, eu queria que você acreditasse do fundo do seu coração que isso vai mudar, que com fé em Deus e com a determinação você vai chegar lá, porque todos nós passamos por cavernas na vida, mas nós é que fazemos a escolha de fazer dessa experiência uma experiência ruim ou transformar a vida. E eu sempre falo uma frase nas minhas palestras que é a seguinte, a nossa missão na vida não é mudar o mundo, é mudar nós mesmos. Nós passamos muito tempo tentando mudar os outros, quando a grande chave está na mudança interna. Para isso a gente tem que entrar na caverna, se perder e descobrir que a vida é uma oportunidade de ousar. Maurício, você tem uma larga experiência pelo Brasil, pelo mundo como palestrante. Eu queria que você deixasse um blog ou então um site, um telefone. Eu vou deixar o meu site, então. Meu site é Maurício Lousada, esse Lousada é com Z, acho que vai estar aqui, né, escrito mauriciolousada.com.br. Lá tem todos os contatos e a maneira mais fácil de falar com a gente, com a nossa equipe lá. Amigo, eu quero te agradecer muito, você vai voltar, porque eu quero saber o que aconteceu também com os outros que fizeram parte dessa mesma experiência. Que pode ser, vou só deixar a pergunta, pode ser que cada um teve uma mudança, uma transformação diferente, não necessariamente fez o mesmo caminho. A partir daí, então, as escolhas, por isso que é escolhas da vida. É isso mesmo. Maurício, obrigado mais uma vez. Obrigado, foi uma honra estar aqui ao seu lado. Olha, quando a gente pensa que já ouviu tudo, a gente se surpreende dizendo assim, nossa, essa experiência eu não podia imaginar. Mas que bom que Maurício Lousada hoje percorre o Brasil e o mundo, levando essa experiência de proximidade com a morte e, ao mesmo tempo, de transformação interior.